Olá pessoal, meu nome é Dil Calazans, eu sou advogado, professor, mestre, doutor em Direito e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o tema Covid-19 e os planos de saúde. E aí eu separei para vocês 10 tópicos importantes que a gente pode aplicar nesse assunto. O primeiro deles é a respeito da última resolução da Agência Nacional de Saúde de número 453, que colocou nos rolos obrigatórios de cobertura o pagamento do exame para a detecção da Covid-19. Então, se porventura um paciente necessitar de um exame, basta que o médico faça uma requisição que o plano de saúde terá que pagar. E esse exame deve ser feito pelo plano de saúde no prazo máximo de 3 dias. Outro tópico importante é a respeito do tempo de internação do paciente. A gente sabe que quem sabe o melhor procedimento, medicamento ou tratamento para o paciente é o médico que acompanha ele. Isso já é pacificado na doutrina, inclusive na jurisprudência do STJ e na jurisprudência dos tribunais. Então não pode o plano de saúde limitar o tempo de internação do paciente. Como também não pode, é o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, como também não pode excluir do rol de coberturas essa pandemia da Covid-19. É importante também lembrar que os planos de saúde têm que pagar todos os tratamentos gerais que existirem para essa doença, já que não existe ainda um tratamento específico para a pandemia do coronavírus. Além disso, em relação aos reajustes, os planos de saúde não podem reajustar, não podem aumentar esse ano, tendo em vista que o reajuste leva em conta os anos anteriores e não os meses anteriores. Então, em 2020, não pode haver reajuste decorrente dessa pandemia em relação aos planos de saúde. Outro tópico importante é que o paciente, o consumidor, ele tem sim direito a receber todos os medicamentos pagos pelos planos de saúde, desde que o paciente esteja internado em um hospital. E nós temos também alguns tratamentos que não podem ser interrompidos em virtude dessa pandemia, como por exemplo, quimioterapia, hemodiálise, são tratamentos contínuos que não podem ser interrompidos, que necessitam ter uma continuidade. Além disso, existem outros tratamentos que devem ser cobertos pelo plano nessa época de pandemia. Os casos de urgência e emergência, os casos em que coloca risco ao consumidor, os casos de pacientes com doença crônica, os casos de gravidez que necessita de um acompanhamento anterior e posterior à gravidez, os casos de oncologia e psiquiatria. Lembrando que a responsabilidade civil tanto dos planos de saúde quanto dos hospitais, ela é objetiva e regulada pelo CDC. Isso significa que não necessita o paciente e o consumidor provar a culpa do plano ou do hospital para uma posterior indenização. Por outro lado, a responsabilidade civil do médico, ela é subjetiva. Assim, faz necessário provar a culpa do médico para uma posterior possível indenização. Mas, havendo um descumprimento por parte do plano de saúde de um desses requisitos e regras que eu acabei de falar, cabe ao paciente e ao consumidor fazer uma reclamação no saque do próprio plano de saúde, para que amigavelmente, pelo bom senso, haja resolução desse litígio. Não havendo, o segundo passo é fazer uma reclamação no site da Agência Nacional de Saúde, que tem um link específico para essa situação. Não havendo amigavelmente a resolução do conflito, cabe ao consumidor fazer uma reclamação no PROCON ou ingressar com uma ação contra o plano de saúde, contra o hospital ou contra o médico, desde que, obviamente, comprovada a responsabilidade civil. Então são esses tópicos que eu gostaria de falar para vocês.